galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com fake news, escândalo, racha no PT, esquerda indo pra cima de Frei, confusões na direita, confusões internacionais e muito mais. E, gente, para falar sobre tudo isso, dividi o vídeo em apenas duas partes, onde vamos começar falando de uma fake news que obviamente tem o intento de prejudicar a vida de Bolsonaro e que já caiu por terra. Depois vamos falar do senhor Padilha, que tá ali na foto, ele que será o próximo ministro da Saúde, mas esse não é o único cargo que ele vai ocupar, e o outro cargo não é na máquina pública. Ele é presidente de honra de um grupo aí do barulho. Rapaz, já vou falar sobre isso. Aí depois, racha no PT, racha mesmo, a Globo comentando sobre isso, Folha envolvendo aí as eleições para saber quem será o próximo presidente do PT, confusões com o Centrão, confusões no PSOL e muito mais. Aí na segunda parte, começamos falando sobre o caso do Frei Gilson, que tem dois aspectos curiosos. Primeiro, o posicionamento da esquerda, e outro, um efeito que eu comecei a perceber ontem, que eu acho que vale a pena comentar com vocês, por isso tá aqui no vídeo. Depois eu quero falar do senhor Donald, né, o Donald Trump, e algumas coisas que rolaram nos últimos dias, e no final, se der tempo, mas eu não sei se vai dar, tem umas coisas ligadas também aos conflitos no Oriente, que serão as notícias nos últimos dias, mas se não comentou, a gente comenta ao longo da semana. Mas vamos lá, e tá aqui. Ontem, lá veio o Estadão, Ministério da Defesa publicou link para canal com pedido de golpe de Estado em 2022. Uma matéria como essa leva você a crer o quê? Que realmente existe o intuito golpista. Olha aí, agora a prova. Tá vendo o Ministério Poder Executivo, governo Bolsonaro pedindo golpe. Aí tu dá uma olhada no subtítulo. Perfil oficial da pasta compartilhou, após a derrota de Bolsonaro contra Lula, um canal de Telegram com o pedido de deu golpe. Tweet segue no ar. O jornalista até o Guilherme Caetano, que não é dos piores não. É aquele jornalista que, pelo menos quando fala do grupo Prerrogativas, lembra que é vinculado ao PT. O único parágrafo que eu acho que vale a pena destacar em toda a matéria é esse. Consultados informalmente, membros da pasta não souberam dizer se o episódio trata de um hackeamento ou teve envolvimento de algum servidor. Então assim, não dá pra saber. E aí, como é que rolou? Foi proposital? Não? Foi hackeamento? E aí, rapaz, tem um negócio que eu acho muito complicado mesmo. Sabe qual é a matéria de destaque dessa linda reportagem do Estadão? Né? A imagem de destaque? É essa imagem aqui, que é da postagem que segue ativa no Telegram. Deu golpe, Jair! Deu golpe! O mais interessante, eu botei esse quadrado vermelho aqui, dei um zoom, editada. Opa! Uma postagem editada, mas como assim? Uma postagem editada. Estranho, né? O que é uma postagem editada? Normalmente quando você escreve uma coisa, tá errada, você, vou corrigir. Ou então você pode modificar tudo, você pode ter escrito uma coisa no primeiro momento e depois você troca totalmente e coloca uma postagem como essa. O que é no mínimo curioso, né? E aí você vê assim outros elementos como Ministério da Defesa com D minúsculo. E aí? E aí? Será que foi o Ministério de Bolsonaro que publicou isso? Sim, não, talvez? Para responder isso, temos o nosso grande jornalista investigativo, David Agape, aí do portal A Investigação. Mas não, dessa vez só postou no Twitter uma thread, né? Agape lá, o doidinho do Twitter Files. Tô brincando, né? Não é doidinho. É que ele é meio doido mesmo. Jornalismo pressupõe não apenas relatar eventos, mas investigar os fatos. Uma apuração mínima demonstra que a afirmação abaixo é falsa. Resumo: o Ministério da Defesa não publicou mensagem pedindo que Bolsonaro desse golpe. Provavelmente o canal foi hackeado. Siga o fio. Então vamos ver se o Agape tem razão, né? Ou se o Agape tá aí de fake news. No dia 7 de novembro de 2022, o perfil do Ministério da Defesa no Twitter fez a publicação abaixo. Anunciando o resultado do seu relatório sobre as eleições, a publicação direciona para o canal do Ministério no Telegram. Ele deixa lá o link. E tá lá o tweet, né? Tá no ar. Se clicarmos no link, hoje aparece a seguinte mensagem: deu golpe, Jair. Entre no canal. Observe que a publicação, esse post,
originalmente ele é do dia 9 de novembro. E que a mensagem foi editada no dia 10 de novembro. Um dia depois. Você vê, ó. Atualização aqui, ó. Esta mensagem que eu tenho hoje para blá, 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 editado, ó, tá aqui o negócio. 10 de novembro, às 1h11. O que é, no mínimo, curioso, né? Você fica mais, nossa, curioso isso, né? Se pesquisarmos aqui no Twitter e colocar lá o link, veremos diversos tweets do dia 7 com prints mostrando como era a publicação original, feita pelo Ministério da Defesa no seu canal do Telegram. Exemplos abaixo. E tá aqui, ó. O pessoal foi na época, né, no canal do Telegram, bateu o print e tá aqui, ó. Era uma nota do Ministério da Defesa, com D maiúsculo. Outra pessoa aqui postando também. Ou seja, a mensagem original não era pedindo golpe. Tem mais. No dia 9, o perfil do Ministério da Defesa publicou que seu site estava passando por instabilidade. Observem que o link para o canal do Telegram divulgado agora é outro. Do dia 9. Agora é Ministério da Defesa Oficial. Esse é o canal atualmente usado pelo Ministério. Está aqui, ó. Devido ao grande número de acessos, o site do Ministério da Defesa apresenta estabilidade, técnica de atuação para estabelecer o sistema. Acompanhe as primeiras notícias no canal oficial do Telegram. Eles deixam aqui um link, que o link completo, né, depois de 3 pontinhos, é outro. Não é esse, já aí deu golpe. Essa é a primeira publicação do novo canal, justamente feita no dia 8 de novembro de 2022 e sobre o relatório sobre as eleições. Ali, 8 de novembro de 2022. Ministério da Defesa, selo azul. Fiz uma pesquisa no Web Archive que mostra como os sites ou publicações na internet eram em determinada data. No dia 7 de novembro, o canal estava normal, com logo do Ministério da Defesa no perfil e 47 mil seguidores. Em 9 de novembro, some a imagem de perfil e aparentemente seguidores. Em 10 de novembro, colocam a imagem da campanha de Bolsonaro no perfil e o número de seguidores cai para 171. Exatamente é o perfil, né? Bolsonaro deu golpe, Ministério da Defesa com D minúsculo. Conclusão. Este é mais um daqueles casos que se transformam em narrativa para a militância e, pior ainda, em base para a perseguição judicial. Exemplo, o carinha abaixo que, além de tudo, faz parecer que a descoberta foi dele, não do Estadão. Aí tá ali, ó. O que é isso? Entrar nesse link oficial do Ministério da Defesa nesse momento, hoje, dia 9 de março de 2025, e caminhar para um grupo do Telegram com "Deu golpe, Jair". É a conta oficial do Ministério da Defesa? Não, não é. Não é. Não é. Mais uma fake news que cai por terra. Mas, tenho certeza, é capaz de passar 5 anos, vai ter petista falando, mas você lembra que o perfil oficial do Ministério da Defesa estava pedindo golpe? Foi mesmo. Quando foi? Não, vi no Estadão, eu vi lá o Twitter, depois eu vi o Telegram. É duro, né? É duro. É duro. Parabéns aí, Agape, por separar uns minutos do seu dia, fazer essa breve pesquisa aí, colocar no Twitter. Felizmente, nem todos os brasileiros terão acesso a isso, né? Nem todos os leitores do Estadão terão acesso, né, à sua postagem, que eu acho que é de grande valia para o povo brasileiro. Isso que devia ganhar mais destaque. O ex-jornalista do Estadão, Tássio Lohan, que saiu do Estadão para conseguir e ter a sua própria coluna no Metrópolis, publica uma linda matéria: Negócios da China. Padilha ganha cargo, não no governo, o governo ele já tem, em associação patrocinada por empresas de saúde. Ué? O ministro da Saúde ganha cargo em associação patrocinada por empresas de saúde? Isso está estranho. Na verdade não, né? Porque isso é o petismo. Estranho seria se não fosse isso. Paralelamente ao cargo de ministro da Saúde, Alexandre Padilha do PT vai atuar como presidente de honra.
de uma associação financiada e apoiada por mega empresas daquele país vermelho, lindo, maravilhoso, que possui interesses comerciais junto ao governo brasileiro, sobretudo do próprio Ministério do Padilha, que é o Ministério da Saúde, batizada de China Hub Brasil. A associação será lançada oficialmente na próxima sexta em evento na cidade de São Paulo, com patrocínios da Mindray, uma das principais fornecedoras globais de instrumentos médicos, da TEG, uma empresa de logística de farmacêuticos, e apoio do Banco dos Comuns, da Huawei, gigante de tecnologia, que tem implementado parcerias para promover a transformação digital na saúde brasileira. A participação de Padilha, que já aceitou o cargo, é esperada no encontro. Consultoria e parcerias públicas e privadas. De acordo com a minuta do Estatuto Social da entidade, o grupo vai intermediar relações de pessoas e fomentar contatos entre empresas brasileiras e daquele... Não é lobby. Não é lobby. Lobby é a palavra feia. Isso daqui é network. Network. Prestar serviços de consultoria, promover investimentos recíprocos, firmar parcerias públicas, firmar parceria pública, tendo o ministro da Saúde como presidente de honra. Sensacional! Sensacional! Vem como participar de fundos de investimento, de ações e de sociedade de quaisquer empresas. Ainda segundo o estatuto, a associação vai ser financiada a partir de serviços prestados para associados. Você tá vendo, né? Network. Não é lobby. Não é lobby. Network. Fazer um network, ajudar a consultoria. E aí você ajuda o cliente. E o cliente te ajuda. É assim que esse lindo grupo vai se manter de pé. Também não só isso, como também de ações e sociedades e empresas, arranjos, negócios. Ele vai fazer o arranjo, vai ter assim a maquete empresarial, aí ganha um dinheirinho por isso. Padilha, mito, sucessor do Juscelino. O lendário Juscelino ganha um ministro de peso ao seu lado. Tem que colocar um cargo aí pro Juscelino também nessa empresa. Sério. De aplicações no mercado de capitais e da venda de ativos. Bacana. Aí tá ali, né? A Metrópole deixa ali um print do estatuto, né? Para atingir sua finalidade, a sigla terá como objetivo desenvolver atividade, apoio, intermediação, facilitação das relações de pessoas ou entidades associativas. Não é lobby. Network. Fomentar contatos entre empresas brasileiras e comunas, promover investimentos recíprocos, prestar serviços com tá tudo lá, né? Firmar parcerias públicas e privadas. Tendo que ser o presidente de honra, o ministro da Saúde. Quem está à frente do grupo? O fundador é o empresário Youyang Jiang. Assim que se fala o nome dele, né? Que também é secretário-geral da Associação Comuna do Brasil, entidade filantrópica. E já foi recebido pelo menos 3 vezes no gabinete do então ministro-chefe das Relações Institucionais, além de ter participado da posse de Padilha no cargo em janeiro de 2023. Aspas. Participei dessa grande posse do Alexandre Padilha pelo convite do próprio ministro, meu amigo, escreveu Jiang, uma rede social, ao postar fotos no Palácio do Planalto ao lado do petista. Em entrevista à coluna, Jiang evitou chamar de lobby. Não é lobby, é atividade da associação. Mas ele admitiu sim que vão fazer o trabalho de relações governamentais e que atuarão para fazer conexões. Não é lobby. Não é lobby. Não é. Parece, mas não é. Parece, não é. É um trabalho sério. De parceria. Parceria. Esse é o Brasil. O Brasil voltou. O Brasil de Lula realmente é o Brasil de Lula. Não falta nada. Todo dia é uma notícia dessa. Essa é a frente ampla. Mas qual é a preocupação? É a fake news, né, de Bolsonaro lá, do Ministério da Defesa. Tem como dar certo, gente.
Tem como dar certo, tem como dar certo. Ser petista, assim, só não dá certo quem não é petista. Só não dá certo na vida quem é petista. Opinião. Com medidas drásticas, Lula afasta Haddad, desautoriza Alckmin e Fávaro e traz Dilma de volta. Gostei desse texto da Cantanhede, né? Bela manchete. O final que é lamentável, achei um ataque à honra da nossa presidenta, né? Presidenta Dilma. Ao ameaçar o agronegócio com medidas drásticas, caso os preços dos alimentos não caiam, Lula não apenas deu uma de Trump, pronto. Lula agora é o Trump. Como desautorizou Alckmin, Fávaro, que se esfalfaram para dar garantias para a sociedade, produtores, distribuidores, atacadistas e redes de supermercados que não haveria soluções heterodoxas. Todo esforço foi jogado no lixo. Acenar com medidas drásticas é desmentir Alckmin e Fávaro, que vinham negando categoricamente taxação, que remete ao desastre do Pix e às loucuras de Trump. Controle de preços, que traz de volta o fantasma dos fiscais do Sarney, e cotas de importação que os produtores não querem nem ouvir falar. E onde fica o Haddad, que tem muito a ver com o comemorado crescimento de 3,4% em 2024. Na próxima segunda, Gleisi volta ao Planalto, agora na articulação política, e Padilha, o Ministério da Saúde. Ela, chefe da Casa Civil, e ele ocupou o mesmo cargo no governo Dilma, de onde, olha só, informação interessante. O Padilha, o Padilhão, esse lendário Padilha, que não faz lobby, network, conexões. Ele conduziu Mais Médicos. Lembra do Mais Médicos lá dos cubanos? Que a categoria rejeitou e retaliou depois ao apoiar maciçamente Bolsonaro em 2022. Depois de todas as suas manifestações e decisões macabras no Fica em Casa, Lula despachou Dilma para o banco dos BRICS para mantê-la bem longe, mas Dilma nunca esteve tão próxima. E aqui eu não gostei, viu? Dilma é um despacho para ela ser despachada? Isso é pesado, né, Cantanhede? Tratar a Dilma como um despacho. Lula despachou, Pô, peraí, né? Peraí. Né? É como se aquele despacho que o cara joga lá e Iemanjá devolve, pô. Assim é sacanagem, né? Falar da Dilma. Nossa presidenta, pô. Isso tem que ter um decoro aí, né? Um ataque antidemocrático contra a Dilma. E confusões não falta. Vai vendo. Tem essa, a outra que complementa e depois vem a sequência dos bastidores dos diversos jornalistas diferentes comentando sobre como anda o clima, muito gostoso dentro do PT. Centrão vê vida de Gleisi mais difícil, sem troca de líder do governo, tá? A eleição de Lula, que manterá José Guimarães como líder do governo, em vez de nomear um deputado do Centrão, deve complicar a vida da Gleisi. A avaliação disso é de caciques do Centrão, que na visão deles, Isnaldo seria o parceiro perfeito para Gleisi. Só que o Isnaldo rejeitou o cargo. Não é que o Lula mantenha o Guimarães. Não, o cara não quer. Falou, prefiro ficar na liderança do MDB do que na liderança do governo que está derretendo em popularidade. Aí vem a turma do Estadão para trazer mais algumas informações sobre essa nomeação de Gleisi. E a manchete já vai direto ao ponto. Lula escolheu Gleisi porque está vendo quem não debandou vai debandar. Quem ainda não pulou do barco, pulará. Nova ministra, Gleisi toma posse nesta segunda e ficará à frente da articulação política com o Congresso. Em sua pasta terá poder para tratar das emendas e indicações de cargos de segundo e terceiro escalões. Enfim, o diagnóstico traçado nas pesquisas neste início de ano deixou claro: Lula e seu governo não estão bem. Consequentemente, a conversa com o Centrão, grupo político sem coloração partidária que sempre ocupa ministérios, independentemente de quem está no comando do Planalto, ganhou outro rumo e limitou as opções do petista. Lula escolheu Gleisi porque está vendo quem debandou ainda vai debandar. Essa conclusão circula entre as principais lideranças do Centrão. A coluna conversou com líderes e ex-líderes partidários, além de ex-ministros que trabalharam em gestões petistas. E a avaliação predominante da galera é que restou para o Lula apostar em quem está fiel ao seu lado.
E essa garantia partidária, no momento, ele só encontra no PT. Curioso isso, porque realmente não tá errado. Você pode falar, mas e o PSB? Então, né, o PSB na primeira oportunidade aí dá um totó no Lula. Dá um totó no Lula. E o PSOL? Ah, a gente vai falar do PSOL. Falaremos especificamente do PSOL já já. Realmente, fidelidade cega só no PT. Hoje, o clima pro Lula tá ótimo. Como nome do próprio partido, Lula ficou com a mais aguerrida das petistas. Glaze reflete o lado mais radical da polarização política no país e tem engajamento nas redes sociais, duas características que interessam ao governo neste momento de queda. Por outro lado, Glaze é deputada, foi senadora, conhece os trâmites de Câmara, Senado e sabe como dialogar com os pares. Na articulação política, ela terá poder para tratar das emendas parlamentares e indicações de cargos de segundo e terceiro escalões. Na leitura petista, deixar esse comando nas mãos de alguém cujo partido pode pular do barco do governo em 2026 seria algo como entregar a chave do galinheiro à raposa. Embora nenhum partido tenha formalizado que vai deixar o governo Lula, os gestos de abandono já começaram. Siglas como União Brasil e PSD têm nomes de pré-candidatos presidenciais. Caiado, né? Ratinho Júnior. O MDB faz movimentos menos contundentes, mas já expôs que acredita na candidatura de centro e também não nega que está de mão dada com o Tarcísio em 2026. Aí você tem os republicanos e o PP, que essas estão mais na oposição, um pouco mais aberto. Fato é que, apesar de grandes articuladores do Centrão não acreditarem que haja tempo suficiente para Lula mudar a avaliação negativa de seu governo, ainda falta uma candidatura consolidada na oposição. Esses mesmos líderes ressaltam: Lula é um animal político e manter as chances de reeleição, principalmente se não tiver um adversário forte fora da polarização. Opa, peraí, ó. Lula é um animal político que mantém as chances de reeleição, principalmente se não tiver um adversário forte. Curioso, né? Que Bolsonaro segue inelegível. O adversário mais forte de todos. Muito curioso isso, né? É muito curioso isso, né? A gente vem percebendo aí dia sim, dia também, essa necessidade de tirar Bolsonaro do jogo, né? Deve ser só uma coincidência. Aí veja. Veja 4 notícias, acho que em série. E tenta lembrar do que a gente comentou ontem, que a gente comentou anteontem, porque vem saindo inúmeras notícias sobre as confusões internas. Filiações em massa no PT geram questionamento e pedidos de impugnação. O próprio PT tá querendo cancelar algumas filiações. Olha só, você conhece algum partido político que rejeita afiliados? O PT não está querendo filiados novos, ou pelo menos está achando que tem algo estranho acontecendo. E você tem que olhar no contexto mais amplo. Aí, continue vendo, ó. O partido recebeu 341 mil novos membros desde outubro, que vão poder votar na eleição para renovar a direção da legenda, que é uma das confusões. Eles vão poder votar. Novo presidente de casos serão apurados. Aí você vê, ó, uma corrida do PT por novos filiados, que poderão votar nas eleições para escolha de novas direções da legenda do meio do ano que vem gerando questionamentos internos e suspeitas de inchaço artificial. Integrantes da Construindo um Novo Brasil, corrente majoritária da legenda, também admitiram reservadamente ao painel desconforto com sinais de inchaço artificial. Qual é a CNB? É a corrente do Lula, do Dirceu, do Haddad, do Padilha, que está aí, né, batendo de frente com outros grupos que acham que o PT deveria marchar mais à esquerda. Abandonar um pouco aí nessa vassalagem perante os bancos, impedir o Brasil de explorar a margem equatorial, abandonar a agenda woke. A gente comentou sobre isso no último dia, você vê que tá uma tensão interna. O que é que os caras estão passando na cabeça deles? Tem até uma fala do Walter Polmar nessa entrevista, que ele fala assim, pô, tem a localidade que o PT perdeu votos, determinadas localidades, e ganhou novos filiados. Aí você pode parar e pensar, né? Vai que tem alguém do PT que não gosta dessa ala do Lula, que é a ala do Lula,
já tá vendo que a esquerda tá marchando pro buraco, tá vendo que os dias do Lula estão contados, porque ele tá ficando velho. Uma hora não vai aguentar mais. E ele fala, cara, eu sou candidato aqui, prefeito, vereador, vou pegar minha base, vou mandar a galera se filiar no partido pra gente poder votar, tomar o diretório aqui na minha região. E aí, briga interna. Briga interna. Aí você vê, só a manchete é o suficiente. Edinho Silva reafirma a candidatura ao comando do PT e se diz indignado com a ala rival. Edinho Silva é da CNB, a corrente majoritária. Favorito de Lula para dirigir o partido reclama de grupo que usa o presidente na disputa interna. Opa, peraí, um grupo usa o Lula na disputa interna? Que grupo é esse? Que grupo é esse? A gente tem respostas. E quem que falou que ele é o favorito de Lula? Vocês já ouviram isso da boca do Lula? Às vezes pode ser uma nota plantada, né? Pelo próprio Edinho Silva para vender o passe dele. PT vive racha em 7 estados antes de eleições internas de 9 dirigentes. Rio, São Paulo, Ceará, Paraná. A briga tá boa. Briga tá boa. Briga tá sensacional. Quem é, rapaz? O grupo usa o Lula na disputa interna. A Globo que vai ter a resposta. Lauro Jardim. Laurão. Que não gosta da Glaze, né? Não gosta da Glaze. Quem é o Lauro Jardim? Que eu sempre falo. Porque aí não é moda, né? Eu sempre digo o quê? O Lauro Jardim é o porta-voz do mercado financeiro. É o cara que o Haddad buscou desde o dia 1. Por quê? Porque o Haddad, a ministra está fazendo, tem que falar com o mercado financeiro, só posta nota favorável ao Haddad, está sempre ao lado do Haddad contra os ataques que o Haddad recebe da Glaze do PT. Aí o Lauro Jardim, que é do Haddad, que o Haddad é da CNB, que está apoiando o Edinho Silva, solta a nota para queimar a Glaze. Rapaz, só pode ser coincidência, né, Haddad? Só pode ser coincidência que o jornalista amiguinho do Haddad publica uma nota contra o desafeto do Haddad para favorecer o candidato do Haddad. O PT em chamas na disputa pela presidência do partido. Aqui a gente vai saber quem foi que usou o Lula. Nas últimas 72 horas, subiu às alturas a temperatura da sucessão de Glaze na presidência do PT. As divergências entre os apoiadores de Edinho Silva, candidato preferido por Lula. Será que ele realmente é preferido por Lula? Eu não sei. O Lula não abriu a boca. Quem diz é o jornalista do Haddad, o porta-voz do Haddad. E o grupo de Glaze tem sido intensas há cerca de 1 ano, mas agora o caldo entornou. O motivo foi uma reunião ocorrida na noite de quinta no apartamento da Glaze para tratar do tema com o presidente. Eita! No encontro, que não constou na agenda de Lula, petistas adversários da candidatura de Edinho elencaram diversas razões pelas quais ele não seria eleito em junho, mês em que ocorrerá a eleição. E disseram a Lula que estão trabalhando para viabilizar outra candidatura. Lula, que apoia Edinho, apenas ouviu. Quem disse que o Lula apoia Edinho? Eu não vi da boca do Lula. A partir daí, lideranças da corrente petista, a CNB, que são pró-Edinho, iniciaram ontem a coleta de assinaturas para registrar sua candidatura já nos próximos dias. A mesma corrente que quer retirar os filiados. E a turma do Diceu, inclusive, também estava vendo essa questão de eleição direta. Né? Eleição direta não presta, não. Não, tem que ter esse negócio de eleição direta. Aí chega um monte de gente aí, novato, pode votar também. Não tem democracia no PT, não. Não é assim que funciona aqui, não. Aqui é autoritarismo. Entre os apoiadores do Edinho Silva, disseminou-se a convicção de que Lula teria sido levado a uma armadilha. Quando ele aceitou aí na casa da Glaze. Ah, coitadinho, rapaz, é uma vítima. Lula é uma vítima da sociedade. Uma vez que o convite teria sido para um diálogo de pacificação do PT com membros da Executiva Nacional pertencentes à corrente majoritária. O tom que preponderou, no entanto, foi o de ataques a Edinho. O prefeito, por exemplo, foi criticado por ter comparecido recentemente ao almoço oferecido por Marta Suplicy, em que o Palocci estava presente. Aliados, Edinho Silva disse que a lista de convidados foi de responsabilidade da Marta. Diz um petista, olha o adjetivo, graúdo, que apoia Edinho Silva.
Todo esse contexto, incluindo vazamentos da reunião com o objetivo de enfraquecer o Edinho, destruiu qualquer espaço para a construção da unidade. Vamos para o debate, vamos debater com a militância do PT, todas as práticas dirigentes que se agarram aos seus cargos com inexplicável sede de poder. Não dá mais para adiar. Agora o curioso é assim, o Lauro Jardim sabe de tudo que está acontecendo, só trata a turma do Edinho Silva com adjetivos muito bondosos, sabe, muito altruístas, são ótimos adjetivos. E quando você tenta entender assim, cara, mas tá, beleza. E o que é que o Edinho Silva fez? Sabe assim, tá, o que é que eles falaram mal do Edinho Silva? O Lauro Jardim não conta esse pedaço da história, eu também não sei qual é. Mas quando você olha com quem o Edinho Silva cola, o Edinho Silva é o típico, né, pragmático, da frente ampla, amigo de banqueiros. Então, talvez tenha uma explicação por isso, né? É pra seguir uma linha que os petistas estão vendo. Cara, vai dar errado. Está dando errado na Europa, vai dar errado no Brasil. Já deu errado nos Estados Unidos, vai dar errado no Brasil. Temos que abandonar a agenda woke, temos que abandonar toda essa política econômica neoliberal do ministro Haddad. A gente tá marchando pro buraco. Mas aqui você vê, né, como anda o clima. E briga na esquerda, pra quem... Eu nunca vi briga na esquerda. Primeiro que você tá vendo, e a corrida é muito mais grave, porque os petistas ainda usam a imprensa para atacar uns aos outros. Não só ataques públicos, mas também ataques na imprensa, uso de cargos, filiação de pessoas dentro do partido. Pra você que... Eu nunca vi a esquerda brigar. Mal de união. É por isso que a direita sempre perde. Pra tu, sabe, tomatina assim, olhar que a vida é um pouco mais complexa. Aí, pra mostrar como anda o clima na esquerda, que acho também é um retrato dessa briga interna no PT, é a mesma briga do PSOL. E aqui também mostra porque o Lula não pode confiar em ninguém além do PT. Racha no PSOL sobre o governo Lula opõe Boulos e Érica Hilton a Sâmia e Erundina. E é o mesmo cenário. A ala minoritária do PT, que acha que o partido se perdeu. A ala minoritária do PSOL acha que o partido se perdeu. Ambas as alas minoritárias criticam as mesmas coisas. Acredite se quiser. A possibilidade de Boulos assumir a Secretaria-Geral da Presidência acendeu um alerta para parte de seus companheiros de partido e, caso se concretize, pode intensificar os conflitos internos da sigla. O pessoal abriga divergências sobre a adesão a funções no executivo. Parte da legenda defende mais independência, enquanto outros veem a participação como natural. Apesar da orientação, parte dos pessoalistas não se opõe à nomeação caso da deputada Thalita Petroni, que disse natural que o partido conquiste espaço. A sigla vive um clima de racha marcado pela demissão de um assessor do partido na Câmara dos Deputados, nosso amigo da tropa, o Decache, e por embates públicos entre suas lideranças, resultado de disputas envolvendo o apoio ao governo. Parte dos deputados se incomoda, por exemplo, com a falta de posicionamentos públicos de colegas que votam contra medidas de austeridade, mas não entram em confronto com o governo. Comentar, cara, o que o outro tá fazendo, que é um absurdo, sabotando a verdadeira agenda da esquerda. E eles não abrem a boca, não vai pro embate. Congressistas ouvidos pela Folha afirmam haver preocupação em desagradar o Planalto. Mas esse é como está o clima na esquerda. E, por mim, que continue assim para pior. Aí agora vamos sair da esquerda e vamos para a direita. Ou talvez a falsa direita, né? Porque tem gente que já acha que Bolsonaro nem é mais de direita. Tem essa visão, né? Mas vai entender, né? Vai entender. Ontem, 6h40 da manhã, a turma do Lauro Jardim, né? A Naira, que trabalha com Lauro, publica: como um ministro do Supremo vem marcando território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. O ministro andou conversando com governadores com o objetivo de convencê-los a se candidatarem ao Senado e assim impedir que Bolsonaro eleja a maioria na casa parlamentar. Bolsonaro está empenhado em fazer o maior número de senadores. E o Senado é a casa que muita coisa acontece, né? Vocês aí são letrados no assunto. Rogério Marinho compartilhou a notícia.
falando, né, da questão da divisão entre poderes. Diz Locke e Montesquieu devem estar se revirando em seus túmulos. O princípio fundamental que norteia a nossa democracia liberal é a separação e independência dos poderes. A banalização do protagonismo político por parte de ministros da corte está desequilibrando gravemente a democracia. E Bolsonaro diz: dê-me 50% da Câmara, 50% do Senado em 2026, que eu mudo o destino do Brasil. Eu acho que ele tá certo mesmo. Dá pra mudar muita coisa. Tem que ter maioria. É assim que funciona no final do dia. Não é só no discurso, na retórica. Tem que ter números. Bom, Bolsonaro tá falando isso daí, não é de hoje, né? Não é de hoje. Não é de hoje. Mas vamos lá. Fazer um comparativo, né? Eu podia ter tirado essa imagem daqui de cima, né? Escondido. Quem é o autor original. E falar, gente, adivinhem quem é o autor original dessa postagem. E depois mostrar 2 postagens a seguir e falar, adivinhem quem é o ator. Se é de esquerda ou é de direita. Assim bem que o Ruizão, né? O Ruizão é a gente filtrado. Aí muita gente vai falar, o Ruizão é de direita. Piadas à parte. A perseguição a Bolsonaro tem como objetivo manipular a eleição. Ruizão comenta. A perseguição a Bolsonaro não tem nada de luta contra o fascismo. É sobre manipulação eleitoral. É um setor politicamente muito poderoso e eleitoralmente muito fraco. Eu acho que está bem preciso. Até que gabaritou. Muito poder na mão, eles têm a caneta na mão, mas não têm votos. É a chamada terceira via. E quem são eles? É o grande capital brasileiro. Os maiores capitalistas, todos eles associados ao capital estrangeiro imperialista. É a Globo, é o Banco Itaú, o Bradesco, os banqueiros em geral, o setor mais poderoso da burguesia. Eles não têm comparação com os burgueses bolsonaristas como o dono do Coco Bambu. Não vem comparar o Bradesco, o Itaú com o Coco Bambu. Não vem, né? Inclusive, você sabe qual é a diferença do poste para mulher grávida e para o bambu? Se você não sabe, não pesquise. Silvio Santos não sabia. E Silvio Santos, né? Se arrependeu de descobrir. Essa história é história trágica. Silvio Santos. Poste, a mulher grávida e o bambu. Continuando. Tenho certeza que vocês vão procurar sobre isso, depois vão ficar dando risada. Esse setor controla o Brasil desde antes do golpe de 64. Esse setor foi quem mandou no golpe. Os militares foram a ferramenta que eles usaram para dar o golpe. Enfim, a Rede Globo se transformou num monopólio avassalador. Os bancos cresceram de uma maneira gigantesca, os industriais nacionais e estrangeiros ganharam muito dinheiro. Com a crise de 74, eles decidiram mudar a política para o regime democrático e o mesmo setor continuou governando o Brasil. Dito isso, vê só, antes de avançar, porque eu não vou abordar a questão do Frei Gilson sob o aspecto mais religioso, porque não é nosso foco aqui, né? É a observação mais da questão política. Por muito tempo a direita fala, né? Pô, a galera da esquerda é meio intolerante. A galera da esquerda é meio intolerante. Aí vem o Helder Maldonado, do canal Galãs Feios, aqui do YouTuber. Ele compartilha ali a postagem do Metrópolis que fala: quem é Frei Gilson, que reuniu 1 milhão de católicos às 4 horas da manhã em live? Aí o Maldonado fala: acordar cedo para lavar uma calçada, estudar ou ir correr no parque ninguém quer. Aí morre burro, sedentário, com a casa cebosa, e a culpa é do capiroto do Lula. Detalhe, esse careca, eu não sei quando a cidade fala disso, é padreco, vinculado ao Brasil Paralelo, compreenderam sucesso? Aí a Clara responde, ó, jornalista desinformado ou seria blogueiro? Frei não tem veículos com a Brasil Paralelo, apenas gravou especial de Natal. E acordar às 4 da manhã é praticar o que Cristo praticou em 40 dias no deserto. É o que o Maldonado diz, ó. Hahaha. Que Cristo, mano? 2025, acorda pra vida. 2025, depois de Cristo, né? Acho que ele talvez não saiba disso, mas nem todos os países do mundo usam essa mesma data, 2025. Às vezes tem países que já estão em outro ano, porque aqui é o calendário que segue Cristo, ó. Esse negócio de Cristo, né? Em pleno 2025. Se tem uma coisa que eu posso falar pra vocês em especial, é que em 2023
Isso, 2023. Quando vocês me deram de presente minha primeira vitória no iBest, nós vencemos o Helder Maldonado. Então, né? Vocês impediram o Maldonado de vencer. Vocês nem sabiam disso, nem lembrem disso daí. Mas ele tava lá. Dá uma olhada lá. Vocês ajudaram a derrubar esse cara. Chupa, Maldonado. Em pleno 2025, né? Olha aí, ó. Os católicos, os cristãos pelo Brasil, enchendo o teu saco. Mas aí que tá o ponto. Aí vai fazer sentido a questão da postagem anterior do Frei Gilson. Bolsonaro, gente, cometeu um absurdo. Sabe o que o Bolsonaro fez? Ele postou a foto do Frei. Ele só postou a foto do Frei Gilson. Só isso. Não tem nenhum texto. Só isso. Só a foto. O vagabundo vai se aproveitar da imagem do Frei Gilson para politizar em cima, enquanto sempre proclamou sua fé em um protestantismo barato. E usa palavras de extremo baixo calão e termina chamando Bolsonaro de verme. Perfil de direita. Aí você vê, né? Mas PCO defendendo Bolsonaro, a direita chamando o cara de vagabundo, verme, coisas muito piores. Olha isso aqui. Essa é sensacional. Leonardo Dias, grande jornalista da Brado Rádio, a rádio mais intergaláctica desse Brasil. Ele não apenas fez uma postagem dando um ataque de pelanca, como ele pagou pro seu ataque de pelanca circular na internet. Tá aqui, ó, promovido. Rapaz, você pagar, bicho, pra ter disseminação de maldade, de ódio, isso é feio. O bolsonarismo é um movimento formado por frouxos que, seguindo seu líder, acostumaram-se a pedir desculpas aos esquerdistas, mesmo quando estão certos. Essa frouxidão é como um vírus que se espalha e contamina todos. O Frei Gilson, por outro lado, é uma figura de altivez, de força. Perfil de direita, né? Perfil de direita. Esse é o sinal dos nossos tempos. Aí o cara pergunta pra ele, tu paga pra propagar asneiras? E o Petrópolis Conservador conservou o print diz, ó, quando alguém tão irrelevante, incompetente, que precisa pagar por anúncios apenas para se expor ao ridículo. Só que esse caso aqui, ele tá bem interessante, do Frei Gilson, politicamente falando. Por quê? Porque eu já vi isso daqui acontecer. A gente meio que tá vivendo o ano de 2021. O tempo, olha o time das coisas. Junho de 2020. Olhando para trás hoje fica fácil de ver as coisas e ver com time. Junho de 2020. Na época não era intergaláctico, era o grupo Vaporwave. Os Vaporwave, que eram os anônimos, que ficavam gritando no Twitter, dia sim, dia também, junto com a ala de influenciadores, começam a romper com Bolsonaro, fazer memes contra Bolsonaro. O meme da época não chamava ele de frouxo, mas era o seguinte, Bolsonaro faz uma coisa pra me ajudar. Era, vou fazer um tweet pra te ajudar. Falando que Bolsonaro não fazia nada. Sempre aquele papo de 4 linhas. Aí isso foi crescendo, que também foi de eleição municipal. Bolsonaro seguiu apanhando, apanhou, na época, porque apoiou o Russomano, o Crivella, enfim. Não tinha nem candidato na direita na época, não tinha nem partido, não tinha nem tipo de organização. Tava vendo o caos, ainda tava na época do Fique em Casa. Até que a coisa começou a estourar e chegar num ponto assim de irritação, que Bolsonaro faz uma live e bota o dedo na cara e chama essa turma de direita burra, que não consegue entender o básico. Aí você passa... Aí em 2021 começa a acontecer um fenômeno, que eu já falo desse fenômeno. 2024, ano passado, junho, começa a surgir o movimento intergaláctico, que ainda não tinha esse nome, Pablo Marçal, a mesma gritaria, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro, frouxo, safado, covarde, bababá, bibibi. Bolsonaro vai lá e apelida a galera de intergaláctica. Em 4 anos, a mesma movimentação. O que aconteceu em 2021? A coisa começou a sair de controle de uma forma tão gigantesca. E no final de 2020, essas mesmas pessoas que estavam nesses ataques a Bolsonaro deram um ataque de pelanca na questão da eleição da presidência da Câmara e do Senado. É a primeira vez que eu fui cansado por apoiar o Columbre, que sequer seria candidato. E que eu sequer apoiei.
Tanto que eu recuperei vários tweets da época, aí eu recuperei agora em janeiro e fevereiro, mostrando pra vocês. Eu falei, cara, eu tô no mesmo posicionamento, falando as mesmas coisas. E aí eu mostrava como, por exemplo, Silvio Grimaldo, que hoje é um dos maiores expoentes da bolha frouxonarista, vamos falar assim, né? Ele odeia, é um ódio visceral contra Bolsonaro. Tivesse a chance, ele metia uma bala na cabeça de Bolsonaro, mas sem duvidar, não precisa nem ficar de tititi. E vida que segue. O mesmo Silvio Grimaldo que lá atrás falava, cara, ele confirma, eu fiz uma postagem, ele voltava lá embaixo e falava, a direita tá sendo muito inocente, você acha que vai colocar alguém na máquina sem votos, sem compor, você vai colocar, sei lá, um Eduardo. Aí eu relembrei essa postagem. Você pega agora, tava 100% intergaláctico das ideias. Aí, em 2021, não as lideranças dos grupos lá de 2020, mas pessoas que estavam ao redor, elas começaram a notar que a crítica estava saindo de controle. E as pessoas começaram a perceber que, cara, essa crítica, ela não é de verdade uma crítica. Elas começaram a perceber que os coleguinhas deles estavam começando a passar do ponto. Fala, pô, peraí, cara. E aí, nesse momento, começa a ter um retorno no apoio para Bolsonaro e um escanteamento dessas bolhas. Eu já vejo assim, um certo escanteamento da turma intergaláctica, tanto que os expoentes políticos começaram a baixar a bola. Vê o Salles. Salles submergiu, que estava apanhando igual condenado. Submergiu, parou de cantar de galo. A turma do Novo, igualmente. Eu até brinquei com o Romanini, que é lá do Quinto Elemento, porque o Roma tava na dona dos apoios. Eu falei, Roma, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu contigo. Aí eu dei toda essa explicação, só que eu não vou falar pra você assim, ó, la garantia sou eu, acredite em mim. Pois bem, um comentário mais leve. Galera moendo o mito nos comentários. Mas quando orientado por um padre a não comungar, ele respeitou e não ficou comungando em pecado só para angariar votos. Fico feliz com o apoio dele a perseguidos políticos, mostra compromisso com a liberdade. Esse comentário não fala muito, mas olha isso da Bianca. Bianca apoiou Marçal assim, apoiou Marçal, critica Bolsonaro. Não vejo ela também chamando... Ela não chega ao ponto de chamar Bolsonaro de frouxo, coisa. Mas ela tava lá na bolha... Ela tá mais do lado da crítica construtiva do que mais do lado do apoio. Mas, enfim, pelo menos mantém o respeito. A Bianca, ela tá exatamente naquele contexto. Né? Não é aquela galera que se perdeu na loucura. Olha a percepção dela da coisa, ó. Críticas pontuais ao Bolsonaro eu também faço. Afinal, ele é político e não é meu pai. Então não merece apoio restrito. Mas a galera aqui pirou no ódio. Tá tipo o caso de intervenção psiquiátrica. Tudo que Bolsonaro faz motivo para hate gratuito. Cara, tá uma doença. Eu já vi esse movimento lá atrás. Lá atrás. A galera vai acabar se isolando. O movimento farofeiro dos patatistas também foi muito similar. Aí você pega aqui o Pimpolho. O Pimpolho já é mais da bolha frouxonarista. Já é ali, tá mais nesse contexto do frouxonarismo. Mas mesmo ele tá assim, ó. Se Bolsonaro não apoia o Frei, você chama ele de frouxo. Se ele apoia, você chama ele de oportunista. Rapaz, o cara tá lascado, se depender de vocês. Aí vem um lá da bolha frouxonarista. Por mim, já era pra estar preso. Aí o cara diz, aí o Lula solto. Aí o cara posta a notícia de 2021. Bolsonaro comemorou quando Lula foi solto. Diz Moro. Aí o Pimpolho disse, né? Diz Moro. Então a gente tá vivendo a mesma coisa. O Brasil é um ciclo que se repete. A mesma galera lá atrás, que veio com o mesmo papo furado, caiu em descrédito, se isolou, e quem tava ao redor e ainda raciocinava começou a perceber que deixou de ser um movimento de alguma crítica real para chegar a algum lugar para se tornar um movimento de ódio. O movimento intergaláctico tá seguindo o mesmo caminho. Eu já vi esse filme. Lá atrás perderam. Vocês vão perder de novo. Vocês vão perder de novo. Vocês vão perder de novo. Só digo isso. Avançando para falar de algo relativamente similar. Vamos ver umas coisas em sequência primeiro. Indo para os Estados Unidos. Estados Unidos falam em conflito por procuração. Europa quer 5 trilhões em gasto militar. Tá? O presidente Trump vê esse conflito como estagnado
e, francamente, é uma batalha por procuração entre potências nucleares. Os Estados Unidos ajudam a Ucrânia e a Rússia, diz o secretário de Estado Marco Rubio em entrevista na quarta Fox News. Ela precisa acabar e ninguém tem uma ideia ou um plano sobre isso. E essa foi a primeira vez de todas que os Estados Unidos, alguém, né, o governo, assume que seria uma batalha por procuração. Briga lá no meu lugar, mas é meio que do meu interesse. No meio do caminho está a Europa, perdida com a guinada de 180 graus da Casa Branca. A retórica de Trump sempre foi a mesma. O conflito é um problema de europeus e os Estados Unidos gastam demais com a OTAN. Diante disso, a União Europeia, cujos líderes se encontram nesta quinta em Bruxelas para aprovar apoio ao plano anunciado de 860 bilhões de dólares, quase 5 trilhões de reais em vários anos, visando reavivar a indústria de defesa do continente e rearmar seus membros. É um divisor de águas para a Europa, disse a mãe do pacote militar, a Ursula von der Leyen. Globalistinha, assim, tem a carteira oficial do globalismo. Gastar, 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 disse a premier dinamarquesa Mette Frederiksen. A demonstração de unidade foi rompida pelo Orbán. O Orbán remou contra a maré, que não subscreveu a declaração do encontro. Aí, olha a narrativa, né? O Orbán é próximo do Putin e de Trump. Duguinista! E defensor do fim imediato do conflito, nos termos russos. Concessão territorial, paz e neutralidade ucraniana. Resta saber na prática o que os europeus poderão fazer para ajudar Kiev, agora os Estados Unidos, maiores doadores, suspenderam a ajuda. A maioria foi cuidadosa por questões orçamentárias evidentes, acerca de dissociar a Europa dos Estados Unidos. O premier demissionário da Alemanha, o Scholz, disse que os americanos têm de fazer parte de qualquer solução para o conflito. Ele tem uma coisa na cabeça, né? Ele sabe, peraí, irmãos, lacração é importante, mas o dinheiro tem fim, né? Então, peraí, se controla. Por fim, os europeus debateram a ideia complexa de ver o guarda-chuva, né, de usar lá a questão nuclear francesa, que o Macron deu a ideia. Macron disse que sua oferta foi bem recebida, mas tem resistências, principalmente do lado alemão. Então você vê que a situação não é tão simples. Na real, ninguém faz a menor ideia como resolver o problema. Mas que ninguém quer resolver o problema. O Trump queria resolver o problema, mas o errado é ele, que não tem que resolver, tem que eliminar o inimigo. Aí, vai vendo. Aqui foi o que foram acontecendo nos últimos dias. Um perfil que eu não vou mencionar, mas é um perfil de direita. Da direita verdadeira. A direita libertária. Feliz aniversário do óbito de Stalin. Que Putin, Trump e todos os outros ditadores socialistas. Pronto. Donald Trump, ditador socialista. Sim. São os nossos analistas de direita. A direita verdadeira. A direita verdadeira sabe que Trump é um ditador socialista. Se você discorda, você está errado, você é burro. Leonardo Lopes, o amigo do Deltan Dallagnol. Estou aberto a todas as possibilidades, mas gostaria de entender sério mesmo o que motivaria um bilionário de sucesso que se tornou presidente de uma superpotência militar e econômica que manda no mundo, o homem mais poderoso do mundo, e está a serviço de Putin. Pronto. Ele faz uma afirmação mentirosa e manda você explicar a afirmação dele que é mentirosa. Mas o Deltan Dallagnol não tem cara de postar ele mesmo, né? Não sei também se foi o Deltan que mandou. Aí o Danilo Thomas, que é um cara de esquerda. Ele não está a serviço do Putin. Obviamente o Danilo Thomas está mentindo. É desinformação. Você tem que ler o livro Desinformação pra você não cair nessa narrativa. Trump, agente comunista. O Trump representa um setor do capital que é mais dependente do mercado interno e não quer financiar esse conflito. Sobretudo agora, enfim, né? Às vezes as pessoas não param para entender que o complexo militar que o pessoal tanto comenta, que depende muito de conflitos internacionais, está muito mais ligado ao Partido Democrata do que o núcleo do dinheiro nos Estados Unidos que está apoiando o Trump, né? E como essa turma pode alcançar mais poder? Conflito não vai ajudar em nada essa ala que apoia o Trump.
Mas é mais fácil falar que Trump é um ditador socialista, né? Aí vem os grandes analistas do consórcio, Fabiano Lana. Trump se posiciona à esquerda e recebe aplausos de petistas e bolsonaristas. Será? Será mesmo que petistas estão batendo palmas? Veremos. Mesmo tendo tatuado na testa o rótulo de extrema-direita, tem se posicionado com veemência, estridência e agressividade em temas econômicos e conflitos internacionais em concordância com certas linhas da esquerda histórica mundial. Pronto. Trump esquerdista. Por quê? O caso mais evidente é o da Ucrânia, com alinhamento entre a Rússia e os Estados Unidos. Teve deputado brasileiro que até se esqueceu que havia tirado foto ao lado do Zelensky, em missão de solidariedade, e passou a criticá-lo, esquecendo-se que o print interno. Isso aí realmente é coisa de bocó. Outro caso tem a ver com a economia. Pronto. Quem lê o livro As Veias Abertas da América Latina, do uruguaio Eduardo Galeano, a Bíblia da esquerda, sabe que ali é uma ode contra o liberalismo, contra o livre mercado, responsável por todas as mazelas de nosso continente. Pouco provável que Trump tenha lido a obra, mas com seu mercantilismo aberto a dizer com felicidade a todo momento o termo taxas, o presidente americano segue na prática a cartilha da esquerda protecionista. Por que diabos o Trump não pode seguir o que a própria Foreign Affairs descreveu como o retorno ao consenso hamiltoniano? Sabe, 1700 quebrado, lá estava Alexander Hamilton. 1700 quebrado, 1700 quebrado, estava lá Alexander Hamilton já, colocando as ideias que o Trump só está repetindo, que se você pegar, inclusive, o Project 2025, vê lá como referências na questão bibliográfica, tá lá, Alexander Hamilton. Né? Assim, não. Se você não reza a cartilha, você é comunista. Essas são as análises. Os grandes analistas do mundo moderno. Aí agora bugou. Deu tela azul. Trump, o homem a serviço do Putin, diz, com base no fato que a Rússia está batendo na Ucrânia, no campo de batalha agora mesmo, estou considerando fortemente sanções bancárias, sanções e tarifas em larga escala sobre a Rússia, até que um cessar-fogo e um acordo final de paz sejam alcançados. Pronto. O homem que está... Isso aqui, obviamente, é um teatro das tesouras. Trump está atacando o Putin para esconder o fato que ele é um agente do Putin. A realidade é difícil, né? É difícil. A realidade é difícil de lidar. A realidade... O cara tá aqui reclamando do cidadão. Ele está reclamando do cidadão. Ponto. Mas não. O Trump está a serviço do Putin. É difícil. Aí, eu tô adorando os últimos dias. Nosso amigo churrasqueiro reclama do Felipe Moura Brasil. Eu tô do lado do churrasqueiro nessa. Mesmo ele foi um churrasco queimado. Musk se faz de valente com Putin, mas prega a rendição da Ucrânia. Aí o churrasqueiro diz, ó, o tipinho de gente que tem atacado Musk e Trump já deveria ser o suficiente para entender o que está acontecendo. Olha essa. Brasil paralelo. Vídeo mostra como a OTAN cercou ao longo dos anos a Rússia desde 87. Aí o Samuel Pancha posta, ó. Enquanto isso, aí o churrasqueiro vem. Samuel, você está sugerindo, Samuel, que a Brasil Paralelo produz propaganda russa, Samuel? O termo cerco da OTAN é literalmente propaganda russa. Aí o Leandro Rugel perdeu a paciência, né? Bom, tem gente que diz que toma leite, né? Tomar leite é uma apologia ao alemão lá do bigode, né? Porque os alemães do bigode bebem leite. Rapaz, ó, se você algum dia na sua vida usar a expressão cerco da OTAN, desinformação russa, você nem percebe. Você tem que ler 3 livros para você conseguir compreender o que eles estão fazendo com o seu cérebro. E assim você conseguir se desvencilhar da propaganda russa. Aí você vê, né? A turma do Estadão te garantiu que os petistas celebraram com os bolsonaristas o que está acontecendo. Aí eu vejo uma das maiores expoentes do petismo do Twitter, Biazita Gomes, criticando o nosso companheiro Ruizão. Aspas, quem é de esquerda e se coloca contra a Rússia na prática está se aliando ao imperialismo. Por que o Ruizão está falando isso? Porque tem muita gente na esquerda, que está ao lado do Zelensky, inclusive o Lula. Aí a Biazita fala
tem que ter coragem para falar isso e mais coragem ainda para divulgar. A Rússia de Putin não é de esquerda, não é progressista. A Rússia de Putin é conservadora e extremamente nacionalista. Eu pensei que ia falar extremamente de direita, né? A galera vende como se a Rússia de Putin fosse a continuação da União Soviética, que não é. Eu não sei se tem algo verdadeiro no que ela escreveu. Eu acho que talvez não tenha nada verdadeiro. Mas isso só mostra pra mim uma coisa, que no final do dia, as pessoas não fazem a mínima noção de nada do que estão comentando. Também acho que vale mencionar que a análise do mundo em apenas 2 termos, direita e esquerda, sem nenhum adjetivo extra, também não vai explicar muito mais as coisas hoje em dia. Não vai mais explicar. Tá bem difícil, né? Tá bem difícil, bem difícil. Mas enfim. Conservadora. Em termos de moralismo da sociedade, pode estar mais à direita. Nacionalista, sim, é um país nacionalista. Não é progressista, mas não é de esquerda. Aí a gente vai entrar em várias discussões, em várias coisas que eu acho que sim. Em várias frentes, a Rússia vai estar mais à esquerda. Em várias frentes, a Rússia vai estar mais à esquerda. De forma inquestionável. Progressista talvez possa não ser, mas isso não significa que ela vai ser direita ou conservadora, só porque ela não é progressista, enfim. Mas o que só mostra que esse papo de petistas estão... Não, petistas não estão felizes. Para de mentir, Estadão. Para de mentir, Estadão. Petistas, eles estão alinhados aos liberais. É isso que está acontecendo. Você vê que quem reforça a campanha do seu Melpancha e de outros nomes contra Brasil Paralelo é Fernando Cagnin Moura. Acho que é Cagnin, né? O sobrenome dele é um sobrenome assim estranho. Que tristeza ver os caras do Brasil Paralelo primeiro sendo capachos do Bolsonaro e agora capachos do Putin. São uma vergonha. Meu Deus do céu, velho. Esse é o Brasil, gente. Esse é o Brasil. Tem como esse país dar certo? Tem. Pior que tem. Pior que tem, porque mesmo com essa gente ainda não deu de todo errado. Aí só pra gente chegar nos finalmente, teve a eleição na Ucrânia, foi cancelada, porque em tese quem venceu foi o cara que venceu graças à desinformação russa. O Vance foi lá em Munique, fez um baita de um discurso, citou a questão da eleição da Romênia, falou, irmão, se você vai cancelar uma eleição por causa de postagem de internet, é porque tu não tem uma democracia forte. Enfim, aí vai ter uma nova eleição agora na Ucrânia. Pois eles não proibiram o candidato que venceu de... Ele não pode sequer competir, ele está inelegível. Ele está inelegível. A autoridade eleitoral da Romênia, o TSE de lá, barra candidato presidencial da ultradireita líder nas pesquisas. A autoridade eleitoral central da Romênia impediu neste domingo que o candidato da ultradireita pró-Rússia, vai saber se ele realmente é, né? Porque o Trump é pró-Rússia, você está vendo, né? Se candidato para disputar a eleição presidencial marcada para maio. A rejeição de sua candidatura é considerada antidemocrática, esse termo é bacana, né? Lembra até Bolsonaro. Pelos líderes de partidos de ultradireita, pode ser contestada no tribunal. De acordo com o jornal Financial Times, pesquisas recentes apontavam Georgescu como líder na disputa. Em algumas delas, ele aparecia com mais de 40% das intenções de voto. Tipo Bolsonaro também, né? Aí olha que curioso. Quem fez campanha contra o Georgescu para o extremismo, proteger a Romênia, foi a Havas. A mesma Havas que a gente já comentou em dossiês anteriores. Quem fez um card muito bom sobre isso foi a Gringa Brasília, hein? Mostrando que quem chefiava a Havas no Brasil era o Pedro Abramovay, foi o primeiro diretor da Havas. E foi na era do Pedro Abramovay que a Havas puxou o couro da lei da ficha limpa. Ah, que coincidência! E agora a mesma Havas está por trás da linda campanha para proteger a Romênia do candidato Rousseff duguinista. ONG apoiada por Soros, acusada de interferir nas eleições romenas, Havas, né? A jornalista investigativa Josefina Pascal expõe o envolvimento de ONGs. A Havas já teve como alvo movimentos conservadores na Polônia, Espanha, Alemanha e França. O grupo tem um histórico de suprimir vozes de direita e influenciar eleições em toda a Europa. Aí, pra gente encerrar,
essa linda briga na direita. Eu estou amando. Meus lindos canceladores que brigavam contra... Você vê, né? Eu uni a direita. Porque estavam todos unidos contra mim. Aí eu deixei de ser um problema para eles e agora estão brigando entre si num processo autofágico. Senhores, voltem a me cancelar. Voltem a me acusar de ser duguinista. Mais uma vez eu tô com churrasqueiro aqui, viu? Churrasqueiro, tô com você nessa. O churrasqueiro fala, ó, a União Europeia pressionou pela anulação da eleição na Romênia, porque um candidato de direita venceu. Ó, desinformação russa, né? Você não falou que ele é russete. Agora, impedem o mesmo candidato de concorrer novamente. Os globalistas representam a maior ameaça à liberdade no Ocidente. Quem não entendeu isso, não entendeu nada. Eu acho que sim. Eu acho que o globalismo é o maior problema. Eu não acho que é o Foro de São Paulo. Eu não acho que é a comunada. Eu não acho. Eu acho que eles sim são um problema. Mas para mim o problema maior se chama essa agenda globalista. Enfim, que você pode escrever de diversas formas. Aí o nosso grande PH Vox vai para cima do churrasqueiro e dá logo de pé no peito. Não cai em simplificação. Chamou o Ruschel de burro. Recomendo pesquisarem sobre Nicolai Ceausescu. Recomendo o livro Desinformação, para você aprender como você está sendo enganado. Assim você terá informações mínimas sobre a Romênia e o motivo de barrarem o candidato soviético. Não se deixe ser feito de idiota. Ruschel, pare de fazer as pessoas de idiota, Ruschel. Eu tô com você nessa. Aí o Wagner entra na discussão para falar assim, ó. O fato do candidato da direita ser russete ou não dá o direito de tirarem ele da disputa. A vontade do povo tem que ser respeitada. Aí o PH Vox diz, o senhor acha que se o Lula receber dinheiro e apoio do Gaddafi, deveria retirar ele de uma eleição no Brasil? Aí o Wagner fala, cara, cadê as provas que ele recebeu dinheiro da Rússia? Cadê? Só narrativa, igual falaram com o Trump. Veja bem, eu não estou apoiando o Putin, mas do jeito que está, qualquer candidato no mundo vai ter sua vitória cassada por uma suposta interferência russa. Eu acho muito complicado achar, pelo menos é uma posição que eu vejo hoje, né? Depois de tudo que aconteceu no Brasil, mas talvez eu seja duguinista, mas eu acho muito complicado você tirar da mão da população o direito de eleger o seu escolhido. Se a população escolheu Barrabás, meu irmão, a população vai ter que lidar com Barrabás. Dar um poder de barrar alguém para o judiciário está dando errado. Isso está dando errado. E você vê, lá estou usando inclusive o argumento do antidemocrático. Pelo menos é o que a Folha está reportando. Obviamente não é algo tão simples assim, tem mais coisas acontecendo. Mas eu acho que no final do dia, essa tentativa de meio que tutelar o que é certo, o que é errado, o que as pessoas devem ou podem ou não podem fazer, porque existem algumas pessoas que são mais inteligentes do que as outras, no final do dia é basicamente o mesmo pensamento de algumas pessoas do poder mais poderoso de todo esse Brasil, que querem recivilizar o país, né? Que querem... Eles são os iluminados. Então, da mesma forma que a esquerda tá brigando, a direita tá brigando, e eu agora tô vendo, tô dando risada. Tô dando risada, porque tem uma coisa que chama karma. Então agora, vocês me acusaram de tanta coisa, de receber dinheiro da Rússia, de ser duguinista e tudo mais. Agora se destruam, cara. Continuem esse lindo processo autofágico em vocês. Porque eu acho que isso aqui no final do dia até ajuda mais. Aí o cara vai falar, cara, eu quero seguir essa direita, eu quero seguir aquela outra direita e tudo mais. No final do dia, quem tiver um mínimo de cérebro, né, eu acho que na hora da eleição vai votar em alguém. Ninguém vai anular o voto. Eu acho que, independente disso, né, esses candidatos, independente dessas pessoas, influenciadores, eu acho que minimamente vai ter um certo consenso que o Lula não dá de jeito nenhum, né? E eu acho que a gente tá marchando por um direcionamento que a gente vai ter o Lula na urna. E vai ser o Lula contra alguém. Quem vai ser esse alguém no segundo turno? Eu espero que seja Bolsonaro. Se não, o Bolsonaro indicar, de preferência alguém muito próximo dele, até que seja da família. Enfim, se alguém deixar de votar, anular o voto por algum motivo, essa pessoa não bate bem da cabeça. Eu sei que o povão vai se levantar contra o Lula. O resto, aí são outros 500. Depois de comento sobre outros assuntos, também vendo questões internacionais, mas... por hora é isso. Você está um pouco por dentro das confusões que acontecem nas redes sociais, dos ataques de pelanca e das críticas construtivas que Bolsonaro vem recebendo dia sim, dia também, né? E que muitas vezes eu me questiono por que mais pessoas não relatam isso para suas audiências.
Com isso eu me despeço. Deixa aquele grande beijo e abraço. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passando no canal, né? Tem o botão de valeu, o Pay na descrição e o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, onde estamos registrando tudo isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!